Gênesis 35, 1 em diante, que diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Fala assim para você: eu vou me estabelecer em Betel. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Amém? Quero usar esse texto com você nesta hora, mas antes eu quero fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, Pai, por estarmos na Tua casa nessa noite. Tua palavra diz: filho meu, dai-me o teu coração e dai ouvido aos meus mandamentos. Nós queremos nessa noite entregar o nosso coração ao Senhor, e coração é onde provém a fonte da vida, é onde está a vida. Então, o que nós queremos é entregar a nossa vida a Ti, atentar a ouvir Tua voz, em meio a tantas vozes, Senhor, que nos cercam neste mundo, tantas vozes às vezes que tentam gritar dentro de nós. Nós escolhemos nesta hora voltar a Betel e ouvir a Tua voz. Nesta noite, Senhor, que o Senhor possa fazer presente através da Tua palavra. Eu estou aqui confiado na Tua graça, confiado porque um dia o Senhor conquistou por nós o acesso ao Pai, o acesso à eternidade, desvendou o mistério da Escritura e revelaste Cristo através da Tua palavra. E nessa noite, Pai, nós queremos desde já descansar na Tua presença incomparável. Fica conosco em nome de Jesus. Amém? Jacó é um personagem da Bíblia maravilhoso. A Bíblia, quando faz menção ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, eu acredito que, no geral, nós nos assemelhamos mais com Jacó. É um homem que tem suas falhas, é um homem que tem suas limitações, seus erros, mas ele escolhe na caminhada acreditar na palavra, acreditar na promessa, acreditar no poder da restauração. Bem, foi Jacó que deu maior atenção ao direito de primogenitura que era de Esaú, ao direito a uma promessa que existia naquele tempo. O primogênito era abençoado 2 vezes mais, tinha dupla honra. O que o pai determinasse era multiplicado aos primogênitos. Jacó, ele deu tamanha atenção a isso, que ele deu um jeito de conquistar isso. Você pode até condená-lo, mas quem falhou nessa história que você conhece bem, foi quem não creu, no caso Esaú. Jacó, ele acredita na promessa, ele acredita na palavra do Senhor, tem suas falhas, tem seus erros, mas ele constrói a vida dele ouvindo a voz de Deus. E você conhece
muito bem essa história, eu imagino que sim, mas antes de chegar aqui no capítulo 35, Jacó passou algumas décadas na casa de Labão, aonde ali ele casou e foi enganado por Labão, e ele teve que trabalhar multiplicadas vezes para conquistar Raquel, que foi a sua esposa. O fato é que antes dele chegar em Labão, ele tem esse episódio. A manchete do dia lá na casa de Isaac foi a briga familiar, que quase terminou em morte. Jacó sai correndo da casa de seu pai, instruído por sua mãe, e em meio à fuga, porque ele tinha medo de Esaú matá-lo, ele cansa no meio do caminho, e ele diz a Bíblia que ele deitou numa pedra, usou uma pedra como travesseiro, e ali ele teve um sonho, e o sonho que ele teve, que tinha uma escada que ia da terra aos céus, e nessa escada tinha anjos subindo e descendo, e ali Deus fala com ele, que estaria com ele, que faria uma aliança com ele, que queria se apresentar a ele, que estaria com ele pelo caminho. Jacó acorda daquele sonho, e Jacó, por mais complicado que ele era, por mais defeituoso que ele aparentava ser, ele tinha uma característica importante que você e eu precisamos buscar. Ele tinha discernimento espiritual. Ele sabia que aquilo não era um sonho de barriga cheia nem barriga vazia. Ele sabia que aquilo era uma revelação de Deus. Ele sabia que ali estava o próprio Deus dando uma mensagem, uma direção para ele nesta nova etapa da vida dele. E aí, o que ele faz? Ele faz uma oração. Ele ora, e ele faz uma espécie de acordo com Deus. Se tu me abençoares nesta jornada que eu estou por fazer, se tua mão for comigo, me levares e me voltar em paz, me der comida, me der roupa, me prosperar, eu lhe darei a 10ª parte de tudo que o Senhor me der. Ele faz um acordo com Deus. Fez uma oração, me parece meio condicional, mas o fato é que ele entende que existe um Deus no céu, que era conhecido como Deus de Abraão, e até aquele momento como Deus de Isaac. Até aquele momento Jacó se refere ao Deus do seu avô, ao Deus do seu pai, mas a partir daquele momento Deus quer incluir Jacó entre aqueles que ele revelava. Abraão é um homem de fé, é um homem perfeito, é um homem que ouve a voz de Deus, não questiona, não pergunta e vai. Isaac também foi um homem de um caráter muito bom, ouviu Deus, temeu a Deus. Jacó tem suas falhas, mas ainda assim Deus se revela a ele. Deus não está revelando aos perfeitos apenas, na verdade, Deus está se revelando aos imperfeitos e mostrando que a sua graça é capaz de cobrir toda a imperfeição e tornar-nos novamente semelhantes àquele que nos chamou. Porque se Deus ele chamasse apenas os perfeitos, o que seria de nós? Os imperfeitos, os defeituosos, os problemáticos, os que erram, os que falham, os que têm ao longo dos capítulos da história algumas manchas, algumas cicatrizes que por vezes são vergonhosas de contar. Mas Deus está dizendo através das histórias que estão aqui na sua palavra: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, mas eu também sou Deus dos Jacós. Eu sou Deus daqueles que caíram e se levantaram. Eu sou Deus daqueles que ouve e vai, mas também sou Deus daqueles que perguntam: será? O Deus que se revela a nós, que se manifestou através da sua palavra, que enviou Cristo Jesus a morrer por nós, Ele só fez tudo isso porque Ele queria conquistar os imperfeitos, e Ele queria se manifestar aos pecadores, e Ele queria nos resgatar.
das trevas para uma vida de luz. Jacó então, ele representa isso. Jacó ouve a voz de Deus, ele ora a Deus e ele continua a sua jornada. Você conhece essa história, sabe que Jacó chega na casa do seu tio e ali ele vê a sua futura. Ele quer casar com Raquel, mas Labão engana ele e entrega no dia da noite de núpcias Lia. Ele acorda assustado. Devia ser muito escuro, hein? Aquela época, né? Ele não reconheceu a sua noiva, né? Acontece, vai amanhecer, vai ficar claro, ele vai ver a confusão que aconteceu. Aquele tempo era bem diferente do nosso. Se acontece sopa, sai pra lá, jacaré. Mas naquele tempo não tinha isso, não. Aconteceu, tem que casar, é sua. Jacó fica ali, mas o que é isso, Labão? Aqui é costume primeiro as mais velhas, depois vai a nova. Trabalha para mim mais uma temporada aí, ela vai ser sua mulher. Jacó então amou Raquel e trabalhou por ela. Só que esse período Deus está trabalhando também Jacó. Ele chega na casa de Labão com uma mão na frente e outra atrás. Brigado na sua casa de origem, sem condição nenhuma, sem crédito na praça, sem condições para arcar com as suas despesas. A Bíblia vai dizer que algumas décadas depois, ele sai da casa de Labão milionário. Tinha muitos bois, muitas ovelhas, muitos servos, sua família cresceu, ele prosperou, e agora ele está voltando para a terra de seu pai. É interessante você observar que, embora nas nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos acertos, se nós ouvirmos a voz de Deus, se dermos atenção a este Deus poderoso, que fala, que dá direção, que se revela a nós, Ele também vai gerar na nossa vida, no decorrer do tempos, milagres, maravilhas. Ele vai se revelar como Deus da provisão, como Deus da proteção, como Deus do milagre. É um Deus presente, é o Deus que nós servimos. Eu costumo dizer que a fé, ela me faz andar nas forças dos meus passos, mas eu chego a lugares que pelas forças dos meus passos eu jamais chegaria. Foi a boa mão do Senhor que potencializou meus passos, me fez chegar aonde pelas minhas forças eu não chegaria. A fantasia por vezes nos leva a dar passos maiores que nossas pernas, e é quando caímos, falhamos, erramos. Mas ainda que falhamos, erramos, existe um Deus poderoso que nesse exato momento me olha e te olha e tem prazer em nos abençoar, em nos conduzir em perfeita paz, em nos levar em segurança até o ponto que Ele estabeleceu. Então, Jacó nessa caminhada, ele prospera, ele cria família, e ele agora vai retornando para a casa de seu pai, para encontrar com Esaú depois de mais de 20 anos. Na cabeça dele, esse encontro vai ser terrível, porque a última vez que ele viu seu irmão, ele tinha sido jurado de morte. Seu irmão estava enraivado com ele. É nesse caminho, porém, que Deus se revela a Jacó. Tem uma passagem que é a luta com Deus. Jacó é a luta com Deus, no vale de Jaboque. Jacó já próximo a chegar, ele vai ter uma luta com Deus. Essa luta que ele vai ter com Deus, na verdade, representa
o tratamento de Deus no caráter do homem. Jacó ele vai voltar, mas ele não pode voltar mais como o mesmo Jacó. Irmãos, anos passam e nós não podemos ser aquelas mesmas pessoas que falhou lá atrás, cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas implicações, as mesmas birras, as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos. Deus nos fez um ser inteligente, nos deu cérebro, nos deu órgãos, e Deus, através do tempo, Ele permite cada um de nós se aperfeiçoar. Ora, se isso é possível ao homem que não tem Deus, com disciplina, com bom senso, adquirindo um conhecimento aqui, outro lá, ele é capaz de melhorar intelectualmente na vida. Quanto mais nós, que conhecemos o Deus poderoso, Criador dos céus, da terra e mar, Criador da minha vida, que cria um novo coração, que me dá um novo intelecto, que renova a minha mentalidade, e me apresenta a sua boa, agradável e perfeita vontade. Se é possível melhorar no decorrer do tempo para o homem comum, quanto mais para nós, homens espirituais, que conhecemos Cristo Jesus, que transforma a vida, que pega um pecador e faz ele assentar junto dos santos. Precisamos melhorar, precisamos ser melhores. A competição não é um contra o outro, mas é meu comigo mesmo, você consigo mesmo. É fazer análise. Senhor, sonda a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, pelo caminho da lealdade. É conseguir olhar nos olhos um dos outros e dizer: perdão, errei contigo, não quero mais errar, eu quero caminhar contigo em paz. É lembrar de onde caiu e dizer para si mesmo: naquele caminho eu não passo mais, naquele trajeto eu não vou mais, porque Deus me fez um ser inteligente, e acima dessa inteligência Ele habita em mim através do seu Espírito. E agora eu posso melhorar, e agora o meu caráter pode ser aperfeiçoado, e aquele que mentia já não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, porque o verdadeiro Deus se fez carne e habitou entre nós, e pagou um alto preço, e deu o seu Espírito para habitar na nossa vida e nos transformar em nova criatura. É nesse trajeto, é rumo a esse destino, que Jacó encontra com Deus. E ele tem uma luta com Deus ali no vale de Jaboque. E diz que essa luta durou a madrugada inteira. E ele lutava e lutava. E o anjo diz: preciso ir, o dia já desponta. Mas Jacó sabia da importância que significava aquilo. Ora, eu ouvi este Deus através de um sonho, há mais de 20 anos atrás. Este Deus agora está se revelando a mim, eu preciso ser abençoado. E Jacó diz: não vou te deixar ir até que me abençoes. E ele diz: qual o teu nome? Ele diz: meu nome é Jacó. E é quando o homem diz: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. O que estava representado ali era a transformação de caráter. Era o homem que outrora era conhecido como aquele que podia trapacear, aquele que não era tão seguro você sentar e confiar,
aquele que tinha algumas interrogações sobre ele, agora Deus está dizendo: este homem é velha criatura, morreu, agora o novo é Israel, você é príncipe, você venceu. Sabe, irmãos, Cristo é o divisor de água da nossa vida. Até chegar em Cristo, eu era uma pessoa. Ao passar pela cruz, eu me transformo numa nova criatura. É claro que o processo da transformação, ele não se dá num estratalar de dedo. Existe um processo, a gente vai melhorando, as fichas vão caindo, a gente vai analisando: oh, isso não posso fazer mais. À medida que você se aproxima de Cristo, à medida que você disciplina a sua vida espiritual, o próprio Espírito vai te convencendo do que você precisa abrir mão. É tão interessante isso, que quando você vai se aproximando desta luta com Deus, coisas que até esses dias você não importava, passa a começar a te incomodar. E aí você fala: opa, parece que isso também não está agradando a Deus. Coisas que pareciam ser normais, comuns, você começa a ouvir o Espírito dizer: mas você não é comum, você é diferente, você é santo, você é santa, sede santo como aquele que vos chamou é. Isso vai se dando através do caminhar com Deus. Quando isso não se tem, é um perigo, porque nós precisamos crescer na graça, no conhecimento, precisamos melhorar. É triste quando você topa uma pessoa, e às vezes a pessoa está numa situação muito ruim, complicação, difícil, passa-se 10 anos, 15 anos, 20 anos, e o fulano está pior que 15, 20 anos atrás. Não lutou com Deus? Não se aproximou de Deus? Jesus não visitou sua casa, Jesus não visitou sua mente, Jesus não visitou suas emoções. Jacó está voltando, mas Esaú vai se deparar com um novo homem. Jacó está retornando para a sua casa de origem, mas ele não é mais o mesmo, até o seu andado mudou, porque ele teve um encontro com Deus. E quando o homem tem um encontro verdadeiro com Deus, o andado muda, o falar muda, a visão muda, a mente muda, porque aquele que me criou, agora ele cria um novo homem, uma nova mulher, que é guiado pelo seu Espírito. Jacó então volta, transformado. Ele encontra com Esaú, dá tudo certo, não tem nenhuma confusão. Esaú também vai bem, as coisas para Esaú estão dando certo, ele está tranquilo. E é quando Jacó se estabelece numa região, e esses dias nosso pastor pregou sobre esta região que Jacó se estabelece, e aonde acontece um problema muito sério com a sua família. Eu vou resumir a história. A sua filha, ela está passeando pelaquela cidade de Siquém, e ali um das autoridades, o filho de uma autoridade ali, violentou aquela menina. Acontece que aquele rapaz, depois de ter feito tudo aquilo, ele propõe casar-se com ela. A família de Jacó aceita tudo, eles fazem um acordo, e os filhos de Jacó dizem: olha, tudo bem, mas tem que circuncidar todo mundo aí, os homens. É quando então todos os homens da cidade vão se circuncidar. E você sabe que, imagina uma situação dessa, sem anestesia, sem nada, naquele tempo, é algo complicado. Vão ficar alguns dias de cama.
É quando os filhos de Jacó entram naquela cidade e faz um limpa, mata todos os homens, acaba com tudo. E aí eles voltam para Jacó, conta tudo aquilo para Jacó, e Jacó agora ele não é o mesmo Jacó. Talvez se fosse o Jacó lá de trás, ele ia falar: vamos dar um jeitinho, vamos resolver isso, vamos contar a historinha, vamos criar uma situação, vamos maquiar tudo isso aqui, vamos jogar esse lixo debaixo do tapete. Mas é impossível quando o homem muda. Ele não consegue dormir mais com aquilo martelando na cabeça dele. Quando o homem é transformado, ele tem situações que ele não consegue mais lidar se não for na luz. E Jacó está nessa fase. Ele é Israel. Ele fala: olha, vocês atraíram o ódio desse povo. E aí é quando entra no capítulo 35 que ele fala: vamos a Betel, porque foi lá em Betel, quando eu estava numa situação parecida com essa, estava numa situação de desespero, quando eu não tinha mais o que fazer, estava jurado de morte, não tinha onde esconder, que Deus revelou a mim. E é lá em Betel que nós vamos nos estabelecer e vamos levantar novamente um altar a este Deus poderoso. E aí agora, quem fala é a nova criatura, é o novo homem. Ele vai logo fazendo um limpa na sua casa. Livra-se dos deuses estrangeiros. Tem coisa escondida na malinha, abre, limpa. Limpa tudo aquilo que não agrada a Deus. E ele continua: purifiquem-se e troquem de roupa. O que Jacó está querendo dizer para a sua família é: olha, o nosso próximo ciclo de vida, a estação que nós estamos entrando, não cabe mais ídolos estrangeiros, não cabe mais idolatrias, não cabe mais misticismos. A nova fase que estamos entrando, não cabe mais essas magicazinhas. Isso não existe aqui não. A nova fase que estamos entrando, não dá para entrarmos sujos. Precisamos nos purificar, nos limpar. E olha, família, a próxima fase que estamos entrando, não dá para ir com essas roupas não. Vamos mudar a veste, vamos colocar vestes novas, vamos nos revestir do novo. A Bíblia vai nos recomendar a despir do velho. Isso somos nós que devemos fazer, é nos despir do velho e nos revestir do novo, colocar vestes novas, mentalidade nova, renovar a nossa mentalidade pelo poder da palavra. E agora a gente sobe para Betel, vamos para lá. Agora perceba o poder do posicionamento de um homem, quando ele se posiciona no propósito de Deus, no centro da vontade de Deus. De fato, o que seus filhos fizeram foi algo terrível. Ali ia virar uma confusão terrível, ali ia acontecer algo problemático, aquele povo ia se juntar contra Jacó e sua família. Mas quando Jacó tem mais uma vez o discernimento, ora, está acontecendo isso porque estamos distante de Betel, vamos voltar para Betel. O que a Bíblia diz que vai acontecer?
Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros, os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou ao pé de uma grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre aquela cidade e ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. O que está querendo nos falar aqui a palavra, e o que Deus quer nos falar aqui nessa hora? Tem problema, irmão, tem luta, tem guerra, que não tem solução. Tem funil, espiral que a gente entra na vida, que não tem saída de fato. Só tem uma esperança, se voltarmos para Betel. Só tem um jeito, se recorrer a Betel, casa de pão, e permitir Deus trazer alguma saída, abrir uma porta aonde não tem porta, abrir um caminho aonde não tem caminho, dar um decreto onde não tem mais jeito. Só tem um jeito, quando voltamos para Betel, nos estabelecemos em Betel e levantamos uma adoração, um altar de adoração ao Deus que se faz presente em Betel. Só isso. Tem problema, irmão, que não vai ter solução. Tem dor que não tem jeito de ser curada. Tem conta que é impagável. Mas quando nós voltamos ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, quando nós nos posicionamos novamente no centro da sua vontade, Ele é capaz de pegar os cacos e transformar num vaso de honra. Ele é capaz de transformar de desgraça em graça, a dor em alívio, a maldição em bênção. Como? Não tem explicação, porque só tem um que faz isso ainda. Este é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso Deus. Aleluia, aleluia. Não tem jeito. E Jacó sabe disso, e Jacó lembra disso. Ele lembra: ora, quando eu saí da casa do meu pai, menti, falhei, errei, briguei com meu irmão, fui jurado de morte pelo meu irmão, achei que nunca mais ia ver meu irmão. Foi em Betel que Deus se revelou a mim, pôs minha vida em ordem. Foi em meio a uma confusão, a um caos. Quem olhava, falava: não, casa de Isaac acabou, seus filhos acabaram, Jacó já era. Mas foi em meio a esse já era que eu vi Deus. E foi com este Deus que eu fiz uma aliança, fiz um acordo, e é este Deus que está me conduzindo, e foi este Deus que se revelou a mim no vale de Jaboque e me transformou em Israel. É em meio a esse caos, é em meio a este problema, que novamente eu volto a este Deus. Eu não sei se você está com algum problema desta envergadura, mas eu sei uma coisa, que eu já tive com problemas insolúveis, impagáveis, que não tinha jeito de homem dar jeito. Foi nesse dia que eu falei: vou voltar para Betel, eu vou me estabelecer em Betel, e eu vou erguer um altar de adoração ao Deus que está em Betel, porque eu tenho certeza que este Deus vai trazer uma saída em meio ao meu caos. E aí eu lembro que é o Deus que se revela em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Mas aí este Deus diz: haja, e houve. Ele criou o jardim,
Ele pôs ordem naquele caos. Aquilo que era sem forma e estava vazio, agora tem forma, é um belo jardim. É o Deus que se revela a nós, é o Deus que é vivo. Ele é capaz neste exato momento de trazer a solução para você. Ele é o Deus que, irmãos, pega os nossos cacos, pega as nossas histórias que nós gostaríamos de esconder, fala: não, peraí, traz à tona, põe luz, vou transformar essa história em honra. Esse é o Deus que está presente aqui nessa igreja. É o Deus que, se você abrir a boca agora e clamar por Ele, Ele vai te ouvir. Ele não está com os ouvidos tampados, não está com braços encolhidos. Ele não é um Deus feito por mãos humanas. Ele é o Deus que era, que é e sempre haverá de ser. Este Deus está aqui, está disposto a te dar o pão que você precisa, dar a solução que você precisa, pôr um ponto final nessa história e se revelar novamente a você, como se revelou na sua juventude, há tempos atrás. Ele ainda é Deus. Dê nomes que apontam para o céu, dê nomes que chamam a atenção de Deus, dê nomes que provocam o céu em meu favor, dê nomes que gerem o favor de Deus. Então eu dou nome para o meu ano, eu dou nome para os meus desafios, eu dou nome, mas eu não vou pôr nomes que vão me lembrar das minhas imperfeições, das minhas limitações, ou me lembrar por vezes dos desesperos de alguns desafios. Eu dou nome que me faz lembrar quem eu sou em Deus, me faz lembrar da promessa que Ele tem na minha vida, e me faz lembrar de quão poderoso Ele é. Então é isso que Jacó está fazendo na história dele. São situações difíceis, mas que ele diz: Betel, Betel, Betel. Você precisa de falar para você: haverá milagre, haverá saída, haverá provisão. O Deus de Jacó vai se revelar também aqui na minha vida, na minha casa. E aí, eu vou concluir agora, quando eu queria também que o grupo de louvor já ficasse aqui, para a gente já emendar aqui em cima. Cadê? Pastor Pedro Filho, vem cá. Vamos aqui para a gente. Pode até cantar a música que nós cantamos para o final: haverá milagre. Amém? Vamos começar a ministrar ela. Essa música é maravilhosa e nós vamos terminar daqui um pouquinho. É quando então Jacó, na sua caminhada, ele já tinha tido muitos filhos com Lia. Raquel era estéril. Ela não podia ter filhos. Só que em algum momento da história dela, ela clama ao Deus que se faz em Betel, e ela lhe dá um filho, que é o José. E é interessante você observar a história, que as mulheres dos patriarcas e os patriarcas que foram dando origem e continuidade na história, todos eles são frutos de mulher estéreis, não podiam ter filhos, mas Deus interveio e gerou vida naquele útero, e veio os filhos da promessa. Isaac, a sua mãe era estéril, mas Deus deu graça a Sara e ela teve ele. Jacó e Esaú também, a sua mãe era estéril, Deus deu vida ao ventre dela, e assim faz a história. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar aquele que faz a história, Ele que vai criar.
não tem caminho. Deus me prometeu que era ali, mas aqui tem um abismo, como eu vou passar? Deus vai criar a ponte, Deus vai criar o meio. Deus é quem faz. Nós não precisamos ficar perturbando a nossa mente, a nossa alma, nos angustiando. Precisamos confiar e crer. Precisamos nos estabelecer em Betel, levantar ao altar a este Deus poderoso. E aí, depois de tudo isso na história de Jacó, Raquel, sua esposa, ela está grávida de mais um filho. E a Bíblia vai dizer que ela estava com muita dificuldade de dar à luz. Ela estava com grandes dificuldades. Capítulo 35, versículo 16, diz que eles partiram de Betel, e quando ainda estava a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, enquanto estava morrendo, ela deu o filho o nome de Benoni. Ela deu o filho dela, ela já estava morrendo, o nome de Benoni. E se você ouvir o significado de Benoni, ele está ligado à dor, ele está ligado a aquilo que vai gerar o incômodo, aquilo que vai gerar tristeza. Porque, Sérgio Roriz, Benoni, naquela circunstância, estava representando a morte de Raquel. É quando mais uma vez Jacó, transformado, cheio de Deus, revestido novo homem, a Bíblia diz que, mas o seu pai deu-lhe o nome de Benjamim, porque Benjamim é o filho da alegria, é o filho que vai alegrar minha casa, é o filho que vai gerar vida aqui em casa. O que Jacó mais uma vez estava dizendo era: não são as circunstâncias que definem o meu futuro é decidido por este Deus poderoso, e a palavra de vitória já foi liberada para minha casa. É tempo de alegrar-se nele. Se coloca de pé comigo nessa hora. Jacó então diz: Benoni não, na verdade o nome dele é Benjamim, é o filho da minha alegria, é o filho que vai alegrar os meus dias. E nessa noite eu quero te dizer algo profético: seus dias não vão ser marcados por Benoni, seus dias não vão ser marcados por notícias traumáticas, mas os seus dias vão ser marcados por Betel, por alegria, pela presença daquele que tudo pode, que tudo faz e que tudo opera. Eu não sei se porventura você está em algum polo dessa história, mas eu sei uma coisa: aquilo que parecia ser o fim, hoje pode ter resposta neste Deus poderoso, Criador dos céus e da terra.